para a gente mudar a pauta, vamos falar sobre a guerra que segue, não é? E tem uma declaração do do secretário, assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, que já foi ministro das Relações Exteriores. Ele falou que a situação é absurda sobre brasileiros que estão em Gaza. A reportagem está no nosso site, a gente está mostrando aí para vocês. E ele diz o seguinte, que classificou como absurda a demora para a autorização da saída de cerca de 30 brasileiros, pouco mais, que aguardam para deixar a faixa de Gaza. Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo e disse que não houve uma explicação para a não inclusão de brasileiros na lista de pessoas liberadas para deixar a região. Hoje a passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, foi reaberta para a saída de egípcios e estrangeiros, que são aqueles já listados, ou seja, não houve novas pessoas colocadas nessa lista. Por isso os brasileiros ainda não sabem quando vão ser autorizados a sair e por isso também a situação é bastante dramática, ainda mais. São 34 que aguardam entre brasileiros e pessoas que estão com família aqui no Brasil ou em processo de imigração. O brasileiro Hassan Rabi, um dos que aguardam liberação para deixar Gaza, disse estar com bastante esperança, mas ainda não teve uma autorização para deixar Gaza. Ô Sakamoto, e é claro que tudo isso gera uma apreensão enorme e até uma questão diplomática, né? Porque parece muito uma retaliação à postura brasileira vinda de Israel e dos Estados Unidos. A diplomacia brasileira está até acionando os Estados Unidos para tentar uma ajuda nesse sentido. Olha, Diego, uma das expressões que o pessoal mais tem usado desde que começou a retaliação israelense aos ataques terroristas do Hamas, né, é a vingança coletiva. Ou seja, Israel, que tem todo o direito de se defender, claro, ninguém está discutindo isso, afinal foram ataques terroristas terríveis que ceifaram mais de 1.400 vidas, né? O que Israel está fazendo? Causando, está aplicando uma vingança coletiva em Gaza que já matou mais de 9.000 pessoas. Então, Israel faz o quê? Tipo, exatamente, ele faz uma retaliação coletiva. Ele ficou insatisfeito, que atingiu o Hamas, está fazendo uma retaliação coletiva, porque não está matando só pessoas que cometeram terrorismo no Hamas, são criminosos, não. Está matando criança, bebê, né, todo mundo. E, aliás, a grande maioria dos mortos é isso, não são terroristas, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque essa analogia, ela, na verdade, é algo que tudo indica, ela soa de forma perfeita, né? Israel está aplicando uma vingança coletiva ao Brasil ao barrar nacionais brasileiros de sair de Gaza, né, de sair como outras nacionalidades fizeram. Ou seja, é o que tudo indica, isso aqui soa como uma vingança coletiva de Israel. Por quê? Porque o Brasil, né, assumiu uma posição, como já falamos aqui várias vezes, de destaque, de protagonismo na tentativa de o quê? De interromper as hostilidades, de fazer um cessar-fogo. Para quê? Para a chegada de mantimentos, para reduzir o cerco que Israel causou em Gaza, também levando ao sofrimento de muita gente e desrespeitando a Quarta Convenção de Genebra, ou seja, cometendo um crime de guerra. O Brasil agiu como presidente do Conselho de Segurança exatamente para tentar articular. E não só isso, o próprio Celso Amorim articulou, está tentando articular junto a outros governos um cessar-fogo, corredor humanitário, pausa humanitário, o nome que o pessoal queira dar à bodega, que é evitar causar mais sofrimento aos palestinos. E Israel ficou muito irritado. Israel, vamos ser mais específicos, falar Israel é equivocado. O governo extremista de Benjamin Netanyahu ficou extremamente irritado com isso. Eles querem o quê? Eles querem botar tudo no chão como vingança coletiva pelo ato. Porque se fosse, tipo, o exército de Israel é um exército que tem uma inteligência muito forte. Poderia muito bem agir de uma forma inteligente e não matar civis, mas atingir. Mas ele está querendo dar uma resposta, está querendo se colocar. E para o Benjamin Netanyahu é importante porque ele está para ser defenestrado. Afinal de contas, a inteligência israelense falhou retumbantemente, a tão falada inteligência israelense falhou retumbantemente no caso de prevenir os ataques. Então, o que acontece? Israel insatisfeito com o Brasil, né, age de forma vingando-se de quem? Vingando-se da população brasileira, da vingança dos nacionais que estão lá, inclusive de crianças, e impedindo que eles deixem Gaza. O que vai acontecer se cair uma bomba? Porque Israel continua bombardeando o sul. Eu falei com uma pessoa recentemente lá em Gaza para fazer uma entrevista, que é uma pessoa que estava no norte, migrou para o sul para fugir das bombas, e bombas atingiram o prédio ao lado dela no sul. Bombas de Israel. Então, não, e se matar? Se atingir os locais onde os brasileiros estão refugiados, o que vai acontecer?
né? Israel que está segurando esse ponto, né? Então, é claro que isso vai gerar um problemão internacional, né? Vai fazer com que o Brasil, inclusive, tenha que se manifestar, agir, não sei. O fato é que é uma condenação, é uma vingança coletiva contra o Brasil. O Diego, não dá para cravar, mas soa muito como uma vingança coletiva contra o Brasil. Pois é, e são 34 pessoas, é um grupo pequeno. A gente sabe que tem muitos inocentes em Gaza, né, Sakamoto? E esses sem perspectiva de conseguir sair para um lugar seguro. São pessoas que estão ali em meio a esse conflito. Estou falando de civis, logicamente. Né? Muitas crianças, inclusive, que têm sido as principais vítimas dessa guerra, sem nenhuma possibilidade, pelo menos concreta, né, de um cessar-fogo, de algo nesse sentido. Gaza é inocente. O povo, da mesma forma que a maré é inocente, o alemão é inocente, a Jacarezinho é inocente, da mesma forma que Paraisópolis, Heliópolis são inocentes, da mesma forma que a Brasília Teimosa é inocente, da mesma forma que todo bairro pobre do Brasil que é tomado por um pequeno grupo de criminosos é inocente e sofre tanto a violência por parte desse grupo de criminosos que os utiliza como escudo humano, quanto a violência do Estado que tenta, na verdade, atingir esses criminosos. Você gosta de fazer essa analogia? Eu falei, essa é uma analogia perfeita para o pessoal entender. Vocês são a favor de bombardear uma favela para matar meia dúzia de traficantes, para matar um grupo de traficantes? O pior é que tem brasileiros que sim, tem brasileiros com espírito ruim que sim, tem brasileiros que são incapazes de sentir empatia e se colocar no lugar do outro que sim, que acham que pode. Da mesma forma como hoje tem gente tomada pela vingança, tomado pelo ódio, tomado pelo cinismo, que acha que sim, que pode matar palestino para garantir pegar terrorista. Agora, como eu sempre falo, a Palestina não é, Gaza não é o Hamas, da mesma forma que o alemão, a Maré não são o Comando Vermelho, pelo amor de Deus, né? Ou bairros pobres de São Paulo não são PCC. Né? Então, é complicado, é triste, Diego, é uma situação difícil. Agora, o que dá para a gente dizer a partir de tudo isso, eu conversei também com o pessoal fora, políticos da Palestina, tudo é que é o seguinte: o apoio internacional, a janela de oportunidade de Israel para dar um desfecho para tudo isso está se fechando, porque Israel está perdendo fortemente apoio internacional com esse ataque. Né? Está caminhando para 7 pessoas mortas em Gaza para cada morto em Israel. Como já falei aqui, não se compara dor, mas se compara corpos contados, né, para mostrar o tamanho da agressão. Está fechando. Você tem manifestações massivas. Teve um em Washington, capital dos Estados Unidos, está tendo aqui na América do Sul, está tendo na Europa, está tendo no mundo inteiro manifestações falando: parem esta guerra, né? Parem de matar palestino. Que é um povo, desculpa usar o termo, mas, tipo, gente, não é defender palestino, só para falar para o pessoal que também tem um neurônio, o Tico e o Teco, defender a dignidade do palestino não significa atacar a dignidade do israelense, tá? Por favor, pessoal que tem só 2 neurônios, só para fazer o aviso, mas o palestino, ele tá sendo dizimado em Gaza. Né? As imagens da faixa de Gaza são imagens de terror. Não só por causa das imagens que estão tendo tipo de violência, que também houve em Israel, mas estão botando abaixo Gaza. Né? Então é o seguinte: o mundo começa a deixar claro para Benjamin Netanyahu: olha, a paciência está esgotando. O próprio Estados Unidos e o apoio norte-americano também vai ficando difícil, porque o Biden não está olhando só para os evangélicos protestantes que apoiam Israel, conservadores, e que ele precisa do voto. Ele também está de olho no voto em Nova York, no voto da Califórnia, mais progressista, que está bravo com esse genocídio. Né? Então é o seguinte: a janela de Israel está fechando. E em breve, aquela que era vista como vítima vai ser taxada só de criminosa de guerra.